Barcelos. Bom dia, ouvintes da FM Padre Cícero, programa Dicas de Saúde chegando para você viver melhor. Eu sou Péricles Vasconcelos, médico clínico do aparelho digestivo, gastroenterologista. Estou aqui com Carlos Eduardo na operação do som, iniciando o nosso programa aos domingos, né? A gente fica junto até a hora da missa, né? A missa é 9 da manhã, então pelo menos até 5 para as 9 vocês vão ficar na nossa companhia. A rádio que educa e evangeliza. Hoje é aniversário do nosso patriarca, Padre Cícero Romão Batista. Todo dia 20, né? Todo dia 20, é como se ele tivesse nos deixado todo mês, né? A saudade é grande. E também nós estamos nas missões, mês missionário, mês de outubro. E as campanhas, e a campanha que mais é divulgada entre todas as campanhas médicas do ano todo, é o Outubro Rosa. O Outubro Rosa dá conscientização, prevenção, diagnóstico precoce do câncer de mama, o câncer que mais mata mulheres no Brasil e no mundo. Então é muito importante essa campanha Outubro Rosa. Para isso, convidamos um médico mastologista que está aqui conosco, já chegou, já vou apresentá-lo. É o Dr. Felipe Feitosa, médico mastologista, formado pela Universidade Federal de Campina Grande em 2003, cirurgia geral pela Universidade Federal de Campina Grande até 2007, mastologia pela Liga Norte Rio Grandense de Câncer, 2007 a 2019, pós-graduação em reconstrução mamária e cirurgia oncoplástica pela Beneficência Portuguesa de São Paulo, membro titular da Sociedade Brasileira de Mastologia. Bom dia, Dr. Felipe Feitosa, muito obrigado por ter aceito nosso convite. Bom dia, Péricles. Uma satisfação estar aqui. Tantos colegas já passaram por aqui e falaram tão bem dessa casa, do seu programa. E chegou a minha vez e uma satisfação estar lhe conhecendo pessoalmente. E vamos lá, vamos conversar sobre o Outubro Rosa, né, e a prevenção do câncer de mama para essas mulheres do nosso Cariri. Exatamente, Dr. Felipe Feitosa, um prazer conhecê-lo, viu? Você agora vai ser cadeira cativa aqui nos meses de outubro, todos os outubros, todo ano. A gente sempre convida os mastologistas, que não são muitos, né? Nós temos alguns, poderíamos ter até mais, mas como vocês são importantes, porque infelizmente 1 em cada 10 mulheres pode desenvolver
o câncer de mama. É muita coisa, mas quando é descoberta a tempo, no início, tem cura. Eu tenho uma irmã que fez o tratamento e está muito bem, né? Maravilha, é isso mesmo. O grande segredo desse problema de saúde pública, né, que nós temos, né, 73 mil novos casos de câncer de mama, o segredo é descobrir cedo. Descobrindo cedo, independente do tipo, até os subtipos mais agressivos, descobrindo cedo, a sua chance de cura vai lá para cima. Muito bem, então essa é a batalha, essa é a campanha de descoberta precoce. Existe alguma coisa em relação à prevenção, mas não é uma coisa assim concreta demais. Evite tal coisa. É diferente, por exemplo, do câncer de pele, que se você realmente evita o sol, diminui a incidência demais. Se você tem o H. pylori e trata, diminui a incidência de câncer de estômago. Se você tem HPV e tem toda a prevenção, diminui o câncer de colo do útero. Se você fuma e para de fumar, diminui a incidência do câncer de pulmão. E o câncer de mama não tem um fator de risco assim enorme comparado com esses outros, né? Não, externo, assim como você citou, não. O que a gente nota é que tem influência, tabagismo também é problemático para câncer de mama, excesso de álcool. E o que a gente tem notado, principalmente como uma forma de justificar as pacientes que estão tendo câncer mais novas, com idade menos abaixo de 50 anos, né, idade mais jovem, é o aumento de peso da população, né? A gente vê que a população tem engordado muito e aumenta de peso e diminui a realização de atividade física. E aí a gente tem notado, não existe uma pesquisa, enfim, não faça isso que você não vai ter câncer de mama. Mas é um fator que tem chamado a atenção essa questão do aumento de peso da população, né? Obesidade e sobrepeso para dar câncer nessas mulheres mais jovens. Pois é, então se não tem assim uma prevenção bem certa, embora muitos hábitos, como você acabou de falar, pode contribuir com a melhora, com a menor incidência, mas como não tem um fator só, são diversos, é muito importante se fazer o diagnóstico o mais cedo possível. Doutor Felipe, qual é o momento, doutor Felipe Feitosa, que uma mulher, principalmente a mulher, né, que o homem é em torno de 1% de todos os cânceres, né, de mama, é bem menos do que a mulher. Qual a idade que a mulher deve fazer seu primeiro exame de mama no intuito de diagnóstico precoce ou de encontrar lesões que podem no futuro ter esse desfecho desfavorável? Bem, de uma maneira geral, a mamografia inicia-se aos 40 anos, né? Mas se você tiver casos na família, for uma paciente de risco, o ideal é que você comece mais cedo. De uma maneira geral, a partir dos 25 anos, é interessante a mulher passar pelo mastologista e fazer pelo menos uma ultrassom de mama uma vez por ano, né? A partir dos 40, inicia a mamografia, junto com a consulta médica também. E mamografia anual, certo? E criou-se um mito na internet sobre a questão da mamografia que leva à radiação, mas isso é só um mito e espalhou-se tá na moda, né? O tal do fake news, então espalhou-se essa fake news sobre mamografia. A Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda a mamografia uma vez por ano a partir dos 40. E é interessante a mulher, a partir dos 25 anos, iniciar pelo menos ultrassonografia uma vez por ano. Mas se você tiver casos na família, por exemplo, teve uma irmã que teve câncer com 45 anos. Então você tem que iniciar a mamografia 10 anos antes, certo? E hoje nós temos também a ressonância magnética, que auxilia muito e é indicada para os pacientes de alto risco. Então é importante
ficar alerta a esses exames, né? Não perder esses exames, fazer periodicamente, para, se tiver de ter câncer, a gente pegar no início e fazer seu tratamento, um tratamento menos agressivo. Qual a diferença de uma mulher, o mastologista, pedir a ultrassonografia e as de 40 anos ou mais pedir diretamente a mamografia? Por que essa diferença? Existe o fator de densidade mamária, né? A mulher mais jovem, a mama é feita de pele, de uma maneira bem simples, né? De pele, gordura e glândula, né? Então, na mulher mais jovem, a glândula ela é muito densa. Então, a mamografia muitas vezes não consegue ver, definir direito os nódulos na mama muito densa, né? A partir dos 40, a mama da mulher, na maioria das mulheres já tiveram filhos, já amamentaram, e essa densidade mamária diminui, dando aquele contraste do escuro com o claro, que é o que a gente consegue identificar os nódulos. Então, antes dos 40, isso de uma maneira, de uma regra geral, né? Às vezes tem uma mulher de 32 anos que já teve filhos, já teve 3, 4 filhos, amamentou, e a mama já é bem gordurosa e a gente consegue ver bem com a mamografia. Mas, de uma forma geral, antes dos 40, a mulher tem a mama muito densa. Se precisar fazer mamografia, sempre associar com a ultrassonografia. Muito bem. Aí essas mulheres mais jovens, menos de 40 anos, quando fazem a sua primeira ultrassonografia mamária, logicamente a maioria não tem câncer nenhum, lógico, mas tem lesões, algum cisto, algumas coisas assim que assusta, né? E esse exame, ele segue um padrão, né, de diagnóstico. Quem faz o diagnóstico, pelo menos no exame, é um médico radiologista. Essas lesões chamadas benignas, porque não são câncer, também precisa de tratamento? Elas precisam ser estadiadas, estudadas, biopsiadas? Como é isso? Bem, essas lesões que você está falando, o Dr. Péricles, são as lesões... Existem as lesões benignas, que são os cistos simples, e existem as provavelmente benignas, né? Que o risco de câncer é muito baixo, mas quem diz realmente se tem alguma coisa errada ali, alguma proliferação, é a biópsia. Mas essas lesões provavelmente benignas, a chance de se transformar em câncer é muito baixo, mas a gente precisa acompanhar por um período, né? A gente acompanha por 2 anos com ultrassonografia a cada 6 meses para ver o comportamento dessa lesão. Se for uma lesão que esteja aumentando, que mudou de forma, né, que cresceu, o ideal é a gente fazer uma biópsia ou pensar na cirurgia. Mas, inicialmente, um diagnóstico de BIRADS 3, que é a classificação que a gente usa para esse tipo de lesão, é o acompanhamento semestral com ultrassonografia. Mas o dado interessante é que as mulheres que têm lesões BIRADS 3 já demonstra que aquela mama, existe uma atividade celular ali, e elas têm, dependendo do tipo de lesão, um risco um pouquinho aumentado para ter câncer no futuro. Então é interessante, com esses diagnósticos de lesões, mesmo lesões benignas, passar pelo mastologista para a gente ver a necessidade ou não de um acompanhamento mais próximo. Muito bem. E a gente está do Facebook, viu? Na live do Facebook. Já tem gente nos acompanhando, como a Marlene Almeida. Bom dia a todos. Bom dia para você também, Marlene. A Nilza Bezerra também dando bom dia. Bom dia para você também, Nilza. Ela está ouvindo. Sucesso no programa. Obrigado, Nilza. E vocês podem fazer pergunta, tanto o pessoal do Facebook, viu? Façam perguntas e eu passo para o nosso convidado, Dr. Felipe, e também tem o telefone aqui com o Carlos Eduardo, 3512-2000, é o telefone que você liga e faz sua pergunta. Tem também
o nosso WhatsApp, né? Tem o WhatsApp que você... É o mesmo número, 3512-2000. Aí você faz sua pergunta para o Dr. Felipe Feitosa, seja por mensagem de texto, seja por áudio, você pode fazer sua pergunta também por áudio, e a gente passa aqui para o Dr. Felipe Feitosa, médico mastologista, responder. Ok? Esse é o assunto. Outubro Rosa, hoje na sua FM Padre Cícero. Vamos para o nosso primeiro bloco de apoio cultural, Carlos Eduardo. Depois a gente volta com mais perguntas para o Dr. Felipe Feitosa, médico mastologista, Outubro Rosa. Você está ouvindo na FM Padre Cícero, o programa Dicas de Saúde. Apresentação Dr. Péricles Vasconcelos. 104,5. Humildes vão os missionários. Essas empresas ajudam em nossa missão. Atenção, Juazeiro do Norte e toda a região! O Colégio Salesiano São João Bosco tem a alegria de anunciar um evento imperdível. O futuro começa agora. Mais que estudo, é salesiano. Dia 22 de outubro, às 19 horas, no Horto do Padre Cícero, um dos maiores símbolos do nosso Ceará. Prepare-se para uma noite repleta de apresentações artísticas e uma palestra inspiradora. E atenção, pais e responsáveis! Nesta noite especial, lançaremos oficialmente as matrículas para 2025. Venha celebrar conosco, fortalecer os laços da nossa comunidade escolar e garantir o presente e o futuro dos seus filhos. Colégio Salesiano São João Bosco. Mais que estudo, é salesiano. Esperamos por você! Doutora Lívia Vieira, médica pediatra. Realiza puericultura, assistência à amamentação, pré-natal pediátrico e pediatria em geral. Tratamento de doenças agudas, gastrointestinais, respiratórias e alergias. Atende na Clínica Dr. Center, Rua Tenente Luiz Coelho Rocha, 172, Lagoa Seca, em Juazeiro do Norte. Atendimento particular e convênios. Agende a sua consulta pelo WhatsApp 981467000, 981467000. Instagram, @dra.livia.vieira.pediatra. Doutora Lívia Vieira, cuidando da saúde da criança de forma integral e humanizada. Você está cansado de pagar contas absurdas de energia? Deseja ter conforto e qualidade de vida? Conheça a Gênesis Solar. Economize e ainda contribua com o meio ambiente. Gerar sua própria energia é bem mais simples e barato do que você imagina. Temos as melhores condições. Financiamos 100% do seu projeto com até 120 dias para pagar a primeira parcela. Equipamentos de qualidade, equipe especializada, melhores e maiores garantias do mercado. Não terceirizamos nenhuma etapa. Visite a loja em Juazeiro, no estacionamento do Cariri Shopping, ou entre em contato pelo DDD 88 982 17 70 84. Venha você também para Gênesis Solar. Estude na Uninter Juazeiro do Norte e transforme seu futuro. Graduação à distância com até 70% de desconto nas mensalidades. Faça uma pós-graduação à distância e ganhe outra totalmente grátis. Inscreva-se agora. Uninter Juazeiro do Norte, Rua Padre Cícero 1080 Salesiano. WhatsApp 88 98881 7780. Uninter.com. Quando o assunto é medicina, a experiência do profissional é uma prioridade para você? O Dr. Carlos Vitorino é médico e possui mais de 40 anos de atuação no mercado, com especialidade em neurologia e geriatria. Instagram, @Dr. Carlos Vitorino Neuro. Marque sua consulta pelo telefone 3511-2178 ou pelo WhatsApp 988790108. Dr. Carlos Vitorino, neurologista e geriatra. Em outubro, a diversão toma
toma conta do Arajara Park. Por aqui o que não vai faltar são atividades infantis com muita alegria e altas brincadeiras. Teremos a presença dos personagens favoritos das crianças com palhaços e recreação infantil. Mas calma, vai ter programação para toda a família. As tardezinhas continuam com os talentos da música local e para quem quer voltar a ser criança, o futebol de sabão tá no parque gratuitamente. O convite tá feito, então vem pro Arajara Park curtir o mês das crianças. 104,5. Humildes vão os missionários. Você está ouvindo na FM Padre Cícero, o programa Dicas de Saúde. Apresentação Dr. Péricles Vasconcelos. Dicas de Saúde FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza, nesse 20 de outubro, dia do Padre Cícero. Hoje também é o dia da osteoporose, essa doença importante, né? Os ossos vão ficando fracos com a idade, mas ele pode ficar fraco mais cedo como uma doença, principalmente mulheres quando param de menstruar. E aí ocorre fraturas com quedas bem bobas, quedinhas bestas da própria altura, que não era para quebrar nada, quebra porque a pessoa tem a osteoporose. Então, uma fratura acaba com a vida de uma pessoa, acaba com a qualidade de vida e pode levar a uma trombose, uma série de complicações, leva à morte. Então, como é importante combater a osteoporose com uma alimentação rica em cálcio, o sol, que é rico em vitamina D, e às vezes suplementos quando necessário, né? Principalmente as mulheres dessa idade que parou de menstruar, ou os homens também, mulher e homem depois dos 60 anos também deve fazer esses suplementos para evitar ou para combater a osteoporose. Hoje, principalmente, Outubro Rosa. Outubro Rosa, sobre a prevenção, diagnóstico precoce do câncer de mama, entre os cânceres mais comuns, principalmente em mulheres, também entre os cânceres de maior mortalidade. Estamos aqui com o Dr. Felipe Feitosa, ele é médico mastologista e veio nos dar essas explicações importantes. Já tem até um áudio de pergunta, mas antes eu queria saber, com o Dr. Felipe Feitosa, a questão do autoexame. Eu lembro, quando eu me formei, muitos anos atrás, se falava tanto do autoexame e hoje não se fala mais. É porque pode não detectar nada e a mulher ficar tranquila, quando na verdade ela tem que ir mesmo, a partir dos 40 anos, todo ano fazer mastologia. Mas, de qualquer maneira, é bom a mulher se tocar, né? A questão do autoexame é para você, para a mulher, conhecer a sua mama, entendeu? O autoexame, e é uma crítica ao procedimento, quando o autoexame vai detectar alguma coisa, ele já está num tamanho relativamente avançado, né? E a gente percebeu que muitas vezes as mulheres faziam o autoexame e deixavam de fazer a mamografia, se confiando no autoexame, né? Então, o autoexame é interessante para quando a mulher conhecer a sua mama, para que no futuro ela veja o que não está normal. Isso aqui não tinha antes. Isso aqui é uma coisa nova, é um nódulo novo. Essa área está mais endurecida do que era antes. Então, tem essas... A questão do autoexame, você pode fazer todo mês, né? Pode fazer todo mês, após a menstruação, é a época mais indicada. Mas não pode deixar de fazer os exames de imagem e a consulta médica, se confiando apenas no autoexame.
Muito bem. Então, continue se examinando, mas não deixe de fazer essa rotina que foi colocada pelo Dr. Felipe, deve fazer a partir dos 40 anos. Mamografia todo ano, e mesmo antes dos 40 anos, principalmente aqueles casos que a mulher percebeu alguma coisa diferente, ou tem casos na família, né? Deve antes ir a seu ginecologista, sua ginecologista, ou mesmo mastologista, que antes era difícil aqui no Cariri, mastologia. Mas agora já tem o doutor Felipe, já tem o doutor Ricardo, já tem o doutor Idelfonso, já tem o doutor João Paulo, já tem a doutora Sheila. Tem mais, doutor Felipe, ou só são esses? Agora você me pegou. Se tem, não se apresentou ainda não. Tem tanto... Nosso Cariri, graças a Deus, é uma potência médica, né? Isso. Um centro médico importante, muitos colegas chegando na região. Antigamente a gente conseguia ter um controle maior, né? Assim, um controle no sentido de conhecer mais os colegas. Mas agora ficou mais difícil. Mas eu acredito que tenha, lá na Josema, né, que vai ser próximo final de semana. Pronto. Aproveitando o gancho. Fale sobre a Josema. Vai ser a nossa jornada de mastologia, né, aqui no Cariri. Vai ser lá no Pátio Cariri, na sexta, dia 25, e no sábado, dia 26. Então, com certeza, os que não estão nessa lista que você citou vão aparecer. E aí, realmente é uma região muito grande, né? Infelizmente, são poucos os serviços de mama ainda na nossa região. Eu acho que deviam ter mais pontos de atendimento para mastologia. Mas temos uma quantidade boa de mastologistas aqui na região. A população do Cariri está bem assistida, mas ainda são poucas fundações, poucos serviços de saúde para atendimento nessa área. O doutor Felipe tem o atendimento ao público em que local? O atendimento, a consulta, né? E em que local faz as cirurgias de mama? Dr. Péricles, a gente atende lá na Medimagem já tem um tempo, né? Medimagem Cariri, desde que fundou a Medimagem. A Medimagem, eu acredito que hoje está por volta de 10 anos, 8 anos por aí. A gente está lá na Medimagem, atendemos lá dia de segunda o dia todo e quinta o dia todo, né? E as cirurgias a gente faz lá no Hospital Santo Antônio, no Hospital São Camilo e às vezes aqui no Hospital da Unimed, né? Fazemos também a parte de biópsia de punção, de biópsia de mama lá na Medimagem. Então, não é porque eu trabalho lá, mas é uma clínica muito bem estruturada. Os aparelhos sempre são atualizados e a gente consegue desenvolver bem a nossa especialidade. Muito bem. Bom saber, né? Para indicar, às vezes as pessoas perguntam e a gente fica sem saber para onde enviar. Em relação à ultrassonografia ainda, que a gente falou, você falou, né? Que é quando a mulher é mais jovem, né? Mas quando ela faz 40 anos, que ainda é jovem, já começa a fazer a mamografia. A interpretação, inicialmente, é de um médico que a gente chama de radiologista. Mas o mastologista recebe e vai analisar aquele exame junto com o laudo do radiologista. E para facilitar o entendimento, tornou-se consenso em exames de mama, seja ultrassom, seja mamografia, o BIRADS. Explique para o nosso ouvinte da FM Padre Cícero como essa classificação BIRADS para ultrassom e mamografia. Bem, Péricles, essa é uma pergunta muito interessante, porque a classificação BIRADS nada mais é do que uma classificação internacional padrão. Você pega seu exame aqui, sua mamografia, leva lá para o Japão,
médico lá, um mastologista japonês, quando ele vê ali embaixo, mamografia, não pode entender nada do exame, aí vê ali embaixo, BIRADS tal, ele vai olhar, ele vai saber o que é que tem ali. Encontrou alguma coisa, não encontrou, precisa fazer biópsia, não precisa fazer biópsia. Porque antigamente, cada radiologista escrevia de uma forma. E isso dava muita confusão, não existia uma padronização. Então, a classificação de BIRADS, que tem tanto para ultrassom, quanto para mamografia, quanto para ressonância magnética, também nós temos a classificação BIRADS. E foi a inicial, né, por exemplo, chamando a questão da nossa especialidade, iniciou-se com o Outubro Rosa. Eu acho que das cores do ano foi a que mais pegou. Depois o Novembro Azul também veio muito bem. Né? E aí existiu a padronização do BIRADS, que depois foram passados para outras especialidades. Por exemplo, tireoide também tem BIRADS. A sua classificação é TIRADS na tireoide. Né? Então é uma padronização. Às vezes as clínicas colocam lá no final todos os BIRADS, né? E a mulher fica assustada, olha aquela tabela ali, não sabe qual é o seu... Mas lá no finalzinho do exame diz qual é o BIRADS que ela está classificada. Então, às vezes, a mulher não tem nada, é um BIRADS 1 ou BIRADS 2, que são alterações benignas. Mas quando ela vê aquela classificação lá embaixo, ela se assusta e vai procurar a gente para... Não, minha senhora, aqui, ó, o seu exame é só até aqui, tá tudo bem e tal, e tal. Mas é isso que quer dizer a classificação de BIRADS. É uma padronização universal para que não gere confusões ao longo do mundo, vamos dizer assim. Aí quando dá um BIRADS 3, por exemplo, 3, 4, que necessita de punção, quem faz essa punção é o médico mastologista, pode ser o médico radiologista, eles também podem fazer essa punção? Podem sim, tanto o mastologista quanto o radiologista, como médico radiologista intervencionista, né, são os médicos indicados para fazerem punções, biópsias, os procedimentos de mama, né, diagnósticos de mama. Então, o mastologista faz mais porque, afinal, ele já está ali já se torna sua paciente, né? Na hora da consulta, você cria aquele vínculo e acaba que o mastologista acaba fazendo mais. Mas o radiologista e o radiointervencionista também são capacitados para fazer esses tipos de biópsia. Doutor Felipe, sabe quem está nos ouvindo nesse momento, ou nos vendo, né, na live de Facebook? Meu grande amigo, grande médico do Cariri, doutor Bernardo Brito, é endocrinologista, né? UTIsta e tantos outros istas, né? Médico de família. Muito capacitado, doutor Bernardo. Uma capacitação e uma amizade excelente. Obrigado, doutor Bernardo, pela audiência, viu? E tudo de bom para você e para a nossa FAMED UFCA, né? Onde a gente luta para a melhoria do ensino médico, que está tão castigado pelas redes sociais, por novidades, por modinhas e tantas coisas horrorosas que está acontecendo, né, no mundo das fake news. Uma delas o doutor Felipe Feitosa acabou de falar aqui. Pessoal com medo de fazer mamografia sob o risco de pegar alguma doença na tireoide, né? Uma radiação extra. Criou-se esse mito. E é difícil, viu? Isso já tem um tempo. E a gente vem lutando contra essa fake news. A radiação da mamografia, para você ver como é, até mulheres grávidas, se precisarem, lógico, uma proteção de chumbo no abdômen, elas podem fazer mamografia, entendeu? Então, a radiação da mamografia, ela é muito pequena, né? Antigamente, antes da ressonância, eu ainda peguei esse tempo, tinha algumas mulheres que a gente precisava fazer mamografia de 6 em 6 meses. Algumas vezes a gente ainda, quando é caso de calcificação, a gente precisa ficar fazendo mamografia de 6 em 6 meses. Mas, olha, nunca teve comprovação internacional que o câncer de tireoide teve associação com mamografia. Infelizmente,
criou-se esse mito na internet. E se você tiver medo, tiver dúvida, lá nas clínicas de radiologia eles têm um protetor, né, cervical para você colocar. Não vai ter nada na sua... Se você tiver de ter câncer de tireoide, não é por causa da mamografia. A gente precisa tirar da cabeça do povo. Isso, mas mesmo assim, você, não, eu tenho câncer na família de tireoide, eu tenho medo, peça o protetor cervical, coloque lá na hora de fazer seu exame, vai dar tudo certo. Exatamente. Vamos ouvir o áudio de pergunta para o Dr. Felipe. Bom dia, novamente. Eu queria perguntar ao doutor urologista, que eu faço acompanhamento de câncer, tá com 2 anos e meio. Mas eu sinto muito doído o meu seio, muito doído, mas o doutor Ricardo, o meu cirurgião, disse que é porque foi muito mexido por dentro. Aí eu queria perguntar a ele. Então, um bom dia para você, um abraço, eu escuto a Rádio Padre Cícero 24 horas do dia. E dê um abraço aí a doutor Pérez. Pronto. Pelo que eu entendi, ela já está em tratamento e fez uma cirurgia ou vai fazer. Enfim, às vezes as pacientes quando fazem cirurgia de mama, e principalmente se você, depois da cirurgia, em alguns casos você precisa fazer rádio, esse início do pós-operatório e pós-inicial, radioterapia, deixa a mama muito sensível, né? Se você tiver uma mama grande, a minha sugestão é que utilize o sutiã o máximo de tempo para diminuir aquela mobilidade, né? E melhorar. E, por fim, usar os analgésicos que o médico que fez o procedimento orientou, né? E, às vezes, isso fica incomodando um tempo, certo? A parte de cicatrização da mama, ela leva de 4 a 6 meses. Então, é importante conversar direitinho. Se tiver muito esticado esse tempo, além desses 6 meses, é interessante voltar lá no médico para fazer uma revisãozinha. Exato. Vamos ouvir o outro áudio também de pergunta? Bom dia, doutor Péricles. E o doutor que está aí com o senhor. Doutor, como é que a gente descobre que está com osteoporose? É porque eu estou já na menopausa. Eu tenho uma artrose, né? Mas osteoporose diz que é os ossos desmanchados. Como é que a gente sabe que está com osteoporose? É dores nas articulações? Como eu gostaria de saber. Eu sou Maria Socorro, eu moro aqui no bairro Frei Damião e sou ouvinte assídua do seu programa. Sou sua fã, doutor Péricles. Eu gosto muito do senhor. E, enfim, e todos da rádio. Nininha, quer responder? Nininha, bom dia. Existe um exame chamado densitometria óssea, né? Que é feito, ele olha a densidade do osso na coluna e na perna. E aí ele vai dizer se você tem osteopenia, que é só a fraqueza, ou se você está com osteoporose, que realmente é quando o osso já está com uma densidade bem diminuída e numa situação um pouco mais grave. Então, o exame para ver se tem osteoporose é a densitometria óssea. Muito bem. E quanto às dores, Nininha, se você tem um diagnóstico de artrose, já justifica, viu, suas dores. A osteoporose só dói quando a pessoa quebra, né, o osso. Agora, é muito importante saber se tem, fazer densitometria, porque aí já trata para evitar o pior, que é a própria quebra, né, fratura do osso. Tem uma pergunta aqui, doutor Felipe. Deixa eu ver aqui se eu vou entender. A Maria Socorro, ela mora no bairro Frei Damião, escuta aos domingos o programa, também diz que é minha fã. Não, seja fã de Jesus. Comigo, só quero que a senhora assista o programa e tire suas dúvidas, viu? Mas muito obrigado por assistir sempre. Ela tem uma pergunta para fazer. Ela diz, todo ano faz exame de mamografia. E, graças a Deus, sempre dá normal. Ela faz acompanhamento com a médica ginecologista, nossa amiga doutora Cássia Fernandes. Ótima doutora, sem dúvida. Faço uso da tibolona. Ela tem 64 anos,
completou agora dia 17 e é isso. Ela quer saber se é para continuar fazendo esse exame, né, anual, e se tem algum problema tomar esse remédio chamado tibolona. Bem, a tibolona é um tipo de reposição hormonal, alivia os sintomas da menopausa. Os exames de mamografia, a recomendação da sociedade é que seja anual até os 75 anos. Após os 75 anos, a gente pode fazer a cada 2 anos, né? Graças a Deus a população está vivendo mais, né? Está chegando, muita gente chegando aos 90, fácil. E a partir dos 75 a gente recomenda fazer a cada 2 anos. A tibolona, por ser uma reposição hormonal, ela precisa ser avaliada de tempos em tempos para ver a real necessidade de estar tomando essa medicação. É uma medicação muito boa, que a gente indica para as pacientes de baixo risco para câncer de mama. Se você tem alto risco para câncer de mama, o ideal é não fazer a reposição hormonal. Mas para os pacientes de baixo risco para câncer de mama, é uma medicação muito boa, mas que não pode ser tomada de uma maneira para todo sempre, né? Então, precisa ser reavaliado de tempos em tempos com a sua ginecologista, partindo até da própria paciente, né? Até quando eu vou tomar isso, doutora? Vou precisar tomar a vida toda? Na minha opinião, a gente prescreve mais no início da menopausa, quando os sintomas estão mais graves e a mulher está se adaptando aos sintomas da menopausa. Mas precisa ser avaliado periodicamente essa necessidade. Muito bem, são as informações, as dicas de saúde mamária com o Dr. Felipe Feitosa, médico mastologista, nesse Outubro Rosa. Vamos para mais um bloco de apoio cultural, Carlos Eduardo. Depois a gente volta com mais respostas às perguntas feitas para o Dr. Felipe Feitosa. Você está ouvindo na FM Padre Cícero, o programa Dicas de Saúde. Apresentação Dr. Péricles Vasconcelos. 104,5. Nós vamos pra missão, nós vamos trabalhar. É Deus quem nos convida para a vida transformar. Esta é a oração do Padre Cícero. Mãe de Deus, Mãe soberana, Mãe das dores, de hoje para sempre eu me entrego a vós como filho e servo. Consagro ao vosso serviço a minha alma, o meu corpo, e tudo que me pertence. Abençoai a minha família, os meus trabalhos, os meus haveres. Sede minha protetora na vida e conduzi-me ao céu para viver feliz com toda a eternidade. Amém. Ser um amigo ou amiga da FM Padre Cícero é bom demais! Faça sua doação financeira neste mês de outubro e participe do sorteio de uma maravilhosa cesta de produtos da Farmácia Medical e uma incrível sessão de ventosa terapia e massagem relaxante com o massoterapeuta Henrique Carvalho. O sorteio acontecerá no dia 5 de novembro, às 11h30, ao vivo, no programa Mais Amigos. Mais informações, 3512-5824. Apoio Farmácia Medical, 23 anos de compromisso com sua saúde e sua economia. Rua Otávio Aires, 413, em Juazeiro do Norte, Ceará. Faça seu pedido e receba no conforto de seu lar. Contatos 3512-4745. WhatsApp DDD 889-9856-5388. Henrique Carvalho, massoterapeuta. Viva uma experiência de massagem padrão spa. Sinta o poder do relaxamento. Massagem com pernas
pedras quentes, velas, ventosa terapia, drenagem linfática e muito mais. Reserve já a sua experiência. WhatsApp DDD 889-8859-9940. Instagram @massoterapia no Cariri. Clube de Amigos da FM Padre Cícero. Juntos somos mais amigos. A Paróquia Sagrado Coração de Jesus convida você para participar da missa votiva a Santa Rita de Cássia, nesse dia 22, às 16 horas, no Santuário Sagrado Coração de Jesus Salesianos, em Juazeiro do Norte. Participe com toda a sua família. Mostes a rosa preferida, ó Santa Rita de Jesus. Ensinas-me lição de vida, sofrer, amar, levando a cruz. Essas empresas ajudam em nossa missão. A saúde dos seus olhos depende de realização de exames periódicos. O Dr. Diacir Andrade de Oliveira, oftalmologista, realiza cirurgia de catarata com implantes de lentes, lentes de contato, ultrassonografia ocular e biometria ultrassônica. Rua São José 618 Centro, em Juazeiro do Norte. Contatos 3512-6212 e o WhatsApp 98803-7294. Dr. Diacir Andrade de Oliveira, oftalmologista. Cajuína São Geraldo, qualidade e tradição, presente em todo momento e na sua região. São Geraldo, toda a família pediu. São Geraldo, do Nordeste pro Brasil. Cajuína São Geraldo, o sabor do Nordeste. São Geraldo tem a cara do Brasil, é o sabor do Nordeste como você nunca viu. Doutora Josenísia Oliveira, neuropsiquiatra, cuidando de sua saúde, com foco na prevenção, diagnóstico e tratamento dos transtornos mentais, atendendo crianças, adolescentes e adultos. Rua São José 618 Centro, em Juazeiro do Norte. Contatos 3512-6212 e o WhatsApp 98803-7294. Doutora Josenísia Oliveira, neuropsiquiatra. Adquira já o seu bilhete da rifa em prol da construção de novos banheiros e melhorias em vias de acesso ao Horto do Padre Cícero. Prêmio: um carro Fiat Mobi Like 0 km. O sorteio acontecerá no dia 2 de fevereiro de 2025, após a missa das 9 horas da Igreja Senhor Bom Jesus do Horto. O bilhete pode ser adquirido presencialmente no Horto, também através do WhatsApp DDD 88 999 18 13 56 ou pelo Instagram @Horto do PS Cícero Oficial. Não fique de fora dessa oportunidade de contribuir para as melhorias do Horto do Padre Cícero e ainda concorrer a um carro Fiat Mobi Like 0 km. Participe! Parabéns aos amigos aniversariantes da FM Padre Cícero neste dia 20 de outubro, dia de Santa Maria Bertília Boscardim, em Barbalha Cícera Ferreira Lopes, no sítio Brejinho, e Francinete Tereza de Souza, no Alto da Alegria, em Caririaçu Cícera Maria da Silva, no sítio Cachoeirinha, em Juazeiro do Norte, da Vanira Nonato da Silva, no Salgadinho, Damião Macário dos Santos, no Pirajá, e Francisca Cardoso Souza Tavares, nos Franciscanos. ZYS 808, FM Padre Cícero 104,5. Uma emissora da Fundação Educativa Salesiana Padre Cícero, Juazeiro do Norte, Ceará. A rádio que educa e evangeliza. Heroína da castidade, com a vida defendeu sua honra, dom precioso, sua alma, dom de Você está ouvindo na FM Padre Cícero, o programa Dicas de Saúde. Apresentação Dr. Péricles Vasconcelos.
Dicas de saúde. FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. Dia do Padre Cícero, 20 de outubro. Mês das missões. Nós vamos ficar até 9 horas a missa. Aqui na FM Padre Cícero, para quem não pode ou quer assistir novamente a missa, quer ouvir, né? Ouvir, já foi para uma, mas tem gente que gosta de ouvir mais de uma. É transmitida aqui na FM Padre Cícero. E a campanha que mais pegou, até o Padre Cícero, a estátua do Padre Cícero ficou rosa. Outubro Rosa, mastologia, câncer de mama, conscientização e o tema Juntos Somos Mais Fortes. Outubro Rosa. Nosso convidado, Dr. Felipe Feitosa, médico mastologista. E o pessoal participando, fazendo pergunta. Deixa eu passar aqui mais uma pergunta para ele. Do Facebook. Facebook você abre o Facebook e coloca FM Padre Cícero 104,5. Pronto. Além de nos ouvir, você nos vê também no Facebook. Dá umas travadas. Às vezes desaparece, né? A gente aprendeu a não botar música, né? Se botar uma música, ele cai. Para na hora, cai na hora, por causa dos direitos autorais. Ah, tá. Direitos autorais, você tem que estar pagando todo mês. Nem fundo musical. Esse fundo musical que a gente faz é porque não são fundos musicais cadastrados, assim, de mídia, né? Sei. Mas se botar um fundo musical, por exemplo, de uma música de Luiz Gonzaga, de uma música de Chico Buarque, corta a live, porque a gente tem que estar pagando direto os direitos autorais. Então, a Socorro Ribeiro, dando bom dia para a gente, a própria Nininha, que você respondeu a pergunta, também parabenizando o programa, e disse que está coladinha nos ouvindo, no rádio. Nininha falando, vocês são feras. Maria Aldeir dizendo que Dr. Felipe, Dr. Pérez, Dr. Bernardo Brito são 3 grandes médicos. Parabéns pelo programa e pela passagem do Dia dos Médicos, que foi dia 18, né? Antes de ontem. Que vocês sejam portadores dos meus parabéns para os outros médicos amigos de vocês. Obrigado, Maria Aldeir. Maria Aldeir lá de Barbalha, né? Obrigado. Eu atendia naquele centro da mulher, em frente à igreja de Santo Antônio, em Barbalha. Eu ia para lá dar aula, da Estácio. Era o doutor Cícero, pediatra. Eu ia, e a Maria Aldeir trabalhava lá, não é isso, Aldeir? Eu lembro. Pois bem, doutor Felipe, agora sobre esse diagnóstico precoce. Quando se descobre, graças a Deus, ele ainda é um câncer de mama que não tem invasão em outros órgãos ainda, não tem invasão no fígado, outros órgãos. Aí vai para o tratamento, claro. Uhum. Qual é o tratamento? Tem diferença, lógico, eu acho que tem, você que vai dizer, do tratamento quando é um câncer de mama precoce e quando é um câncer de mama avançado. Enfim, como é o tratamento de câncer de mama? Câncer de mama precoce na fase inicial, câncer in situ, né? Tratamento basicamente é cirurgia, radioterapia e pode fazer hormonioterapia. Basicamente é isso, você não faz a quimioterapia. Se for um in situ realmente bem inicial, às vezes só cirurgia, entendeu? O câncer de mama invasivo, as cirurgias são um pouco maior, né? A gente tem que fazer a avaliação da axila. Primeiro lugar que o câncer de mama se espalha, ele sai da mama, vai para a axila. A gente tira um linfonodo. O que é linfonodo? O pessoal mais antigo chamava de íngua. A gente tira uma ínguazinha lá da axila para avaliar e ver se tem doença na axila. E aí, nesses casos, na maioria das vezes, a gente já precisa utilizar a quimioterapia. A quimioterapia, ela ajuda, vamos dizer, que tenha escapado algum pedacinho do tumor, ido para a corrente sanguínea, para as veias,
E esse pedacinho do tumor pode acabar se instalando em outros cantos, né? No osso, no pulmão, no fígado. Então a quimioterapia, ela ajuda no sentido de limpar o organismo, por acaso tiver escapado algum pedacinho desse tumor para a corrente sanguínea. Então, e a radioterapia, cirurgia e radioterapia é para controle local, certo? É para tratar a mama. A quimioterapia é meio que para limpar o corpo, como nós falamos, e o hormonioterapia, ele serve para evitar que a doença volte e ajuda também a prevenir que você tenha câncer na outra mama. Então, basicamente, são esses os 4 tratamentos. Lógico, tem muitas informações que a gente vai acabar confundindo a cabeça dos nossos ouvintes, mas, de uma maneira geral, é cirurgia, quimioterapia, radioterapia e hormonioterapia, o tratamento do câncer de mama. À medida que você descobre mais precoce, você vai evitando outros tratamentos, né? Então, câncer mais grave, mais invasivo, mais tratamento. Mais precoce, menos tratamento. Exatamente. Essa questão de, uma vez ele decide, o mastologista decide tirar a mama toda, e outra vez ele tira só um quadrante. E eles afirmam, todos que já vieram aqui, afirmam claramente que quando tem indicação de tirar só um quadrante, não está expondo a pessoa a risco maior do que tirar a mama toda. Você confirma, não é isso? Confirmo. O tratamento padrão, tratamento cirúrgico padrão para câncer de mama é o quadrante, entendeu? Se você pegar 100 mulheres que fizeram quadrante e 100 mulheres, lógico, do mesmo estágio, né, da doença, e 100 mulheres que fazem a retirada da mama toda, a mesma quantidade no final, a doença vai voltar, certo? Então, aí o que é que acontece? Quando você faz o quadrante, muitas vezes a doença ainda volta na mama, entendeu? Muitas vezes não. Quando é para voltar, ela volta na mama. E aí você consegue detectar de uma maneira mais precoce. Às vezes, quando você tira a mama toda, a doença já não volta mais por ali. Ela já volta em outro órgão. Então, no quadrante, a gente consegue fazer a mastectomia, que é a retirada do resto da mama, de resgate. Enquanto que na mastectomia, quando você faz a mastectomia de cara, às vezes a doença não volta mais ali onde tirou a mama, ela já volta em uma outra parte do corpo. Então o quadrante fica meio ali de sentinela. Mas o que é importante, não existe diferença de tratamento. O tratamento padrão para câncer de mama, chega muita mulher no consultório com essa dúvida. Doutor, eu quero tirar tudo porque vai ser melhor. Não é melhor. Entendeu? Entendo. Então é confiar na orientação do especialista, que é o mastologista. É ele que diagnostica, é ele que faz o tratamento, é ele que sabe o que deve ser feito. E a gente tem que confiar. E não confiar em redes sociais, numa pessoa que tirou toda e acha que todas têm que tirar todo. Não é bem assim, né? É o que o médico diz. Esse momento, Péricles, é muito interessante, porque eu digo sempre isso às pacientes, quando descobre o câncer de mama ali, né, tá, às vezes é o esposo, às vezes é a irmã, às vezes é a mãe que vai junto na consulta. Esse momento do diagnóstico é muito da família, é muito dos próximos, porque é difícil chegar alguém para lhe dizer uma coisa boa. Só vai chegar gente para dizer, não, porque fulana foi assim e deu errado, porque fulana fez isso e deu errado. Então, se você está passando por isso, não é hora, é uma hora só do núcleo familiar. Não é uma hora para você estar espalhando, botando em rede social esse tipo de notícia, porque é muito difícil aparecer gente para lhe dar, uma pessoa que não seja do núcleo da sua família, para lhe dar uma força nesse momento. Sempre vai existir comparações que muitas vezes nem são relacionadas ao seu caso. Exatamente. A nossa ouvinte Lígia, ela faz uma colocação interessante, que eu quero que você esclareça. Ela deseja um abençoado dia para a gente, obrigado para você também, Lígia, sua família, e diz assim: Doutor Felipe, em relação à mamografia, será que não tem outro exame que possa substituir a mamografia? Porque é tão doloroso esse exame, principalmente para quem tem as mamas pequenas. Lígia, as dicas, infelizmente,
O único exame que ainda vê calcificação na mama é a mamografia. E existem alguns tipos de câncer que se iniciam como calcificação, certo? A mamografia, você pegar uma clínica boa, e uma dica importante, fazer o exame depois da menstruação. Se você faz o exame antes da menstruação, a mama está mais sensível, certo? Você pegar uma clínica boa, um aparelho novo, os aparelhos novos, eles utilizam menos compressão e dão uma imagem melhor. Então, essa dica é importante, né? Fazer depois da menstruação, preferencialmente numa clínica de referência lá da sua cidade, município. Mas, infelizmente, a mamografia, para algumas mulheres, a gente entende que é muito doloroso, mas é um mal, vamos dizer assim, necessário para aquele momento, porque é o único exame, nem a ressonância magnética consegue ver algumas coisas que a mamografia vê. Então, Lígia, é mais doloroso é você não fazer o exame e descobrir o câncer numa forma mais tardia. Mas siga essas dicas que a gente está dando, que eu acredito que você vai conseguir fazer seu exame com menos incômodo. Sem dúvida. Doutor Felipe, quando a mulher tira, principalmente aqui tira a mama toda, ela fica constrangida, ela pode ficar deprimida, porque a mama toda mulher tem, né? E aí tirar uma, mesmo que depois coloque uma prótese, silicone, mas ela fica naquela angústia, naquela tristeza de tirar o símbolo de feminilidade, né? Que é a própria mama. Hoje tem várias técnicas, né, cirúrgicas de diminuir, de minimizar a aparência de quem fez cirurgia e também as próprias próteses, né? É o próprio mastologista que faz ou tem um cirurgião plástico separado para fazer essas coisas? Não. É o próprio mastologista que faz, né? Nós, por exemplo, nós tivemos esse tipo de treinamento lá na Beneficência Portuguesa, lá em São Paulo, e a nossa equipe faz esse procedimento de mastectomia e reconstrução imediata, que é o ideal, né? O ideal é você descobrir cedo para não precisar fazer a mastectomia, mas se você precisar, às vezes é um câncer inicial, porém extenso, que não tem como você tirar só uma parte da mama. Então, às vezes, precisa fazer a retirada de toda a glândula mamária. O ideal é que realmente seja reconstruída a sua mama de imediato. Uma outra técnica que é muito importante e que tem ajudado muito a gente são as cirurgias oncoplásticas, né? Que a gente faz... É uma técnica de cirurgia que você trata o câncer e, ao mesmo tempo, faz uma plástica na mama. Principalmente para as mamas que são grandes, a gente consegue desenvolver melhor essas técnicas, né? Mas o ideal, se você precisar fazer uma retirada total da glândula mamária, é fazer a reconstrução de imediato. Hoje em dia são raros os casos que a gente precisa deixar a mulher sem mama durante um tempo. Doutor Felipe, quando uma mulher faz a cirurgia, ela fica fazendo o tratamento, a maioria, né? Fica usando um medicamento, mais ou menos 5 anos. Ela continua fazendo a mamografia, muda a periodicidade, é anual. Como é que fica depois de uma cirurgia de câncer de mama? Depois que você terminou o tratamento completo e você está na fase de hormônio, que é a última fase do tratamento, para algumas mulheres, não são todas que vão fazer uso da hormonioterapia. As visitas ao mastologista variam entre 3 e 6 meses, certo? Nos primeiros 2 anos, entre 3 e 6 meses. Depois de 2 anos, fica a cada 6 meses, né? Até completar os 5 anos. Depois de 5 anos, a gente considera você curada e você volta para o rastreamento anual, né? De ano em ano, com mamografia. Às vezes mamografia, ultrassom, às vezes mamografia, ultrassom e ressonância. Então, primeiros 2 anos, 3 em 3 ou 6 em 6 meses, a depender da gravidade do caso. Entre 2 e 5 a cada 6 meses e depois de 5 anos, uma vez por ano. Mas esse 3 de 3 meses é depois que acaba os 5 anos ou durante o período que está fazendo? Durante terminou a rádio, começou o hormônio, inicia essa contagem. Mesmo tomando os medicamentos? Mesmo tomando os medicamentos. Tem que continuar fazendo as visitas para a gente. Ok, deixou bem claro. Eu tinha também essa dúvida.
Agora sim, infelizmente tem casos que descobre tarde e já há focos de câncer em outras regiões. O que fazer? Faz-se a cirurgia de mama mesmo assim? Não faz? É um oncologista, médico de câncer, que assume o caso? Como é feito o tratamento do câncer de mama avançado? Bem, quando existe a metástase, né? Quando o câncer de mama já não está só na mama, né? Então a gente vai ponderar muito bem a necessidade de cirurgia ou não. Porque a cirurgia é para controle local da doença, né? Você tira o tumor da mama para que aquele tumor não volte ou não cresça novamente. Mas, a depender da quantidade de doença fora da mama, alguns estudos mostram que há benefício na retirada do tumor. Outros estudos já não vê tão bem. Então, isso é uma situação que a gente tem que avaliar caso a caso. Se tiver pouca doença fora da mama, é interessante fazer a cirurgia. Mas se tiver uma quantidade de doença razoável, que seria o quê? Vários focos de metástase óssea, às vezes um foco de metástase no fígado ou no pulmão, a gente já não fala, a gente fala em controle da doença, que aí quem assume mais é o oncologista clínico, né? A gente tem pacientes no consultório com metástase 6, 7 anos. Então, as drogas evoluíram muito. Então, vai tomando aquele remédio como pressão alta, como diabetes. Você vai tomando um remédio, chega uma hora que o remédio já não funciona, troca o remédio, volta a ter controle da doença e a vida segue. Então, para câncer de mama, mesmo os casos graves com metástase, nós temos muita coisa a ser feita. Então, não é o fim de jeito nenhum. A gente tem um arsenal de drogas e de tratamento para ser feito. E, com certeza, vamos ter sucesso nesse controle. Com certeza, né? Bem orientado. Agora, em relação, doutor Felipe Feitosa, o SUS, Sistema Único de Saúde, nosso sistema público, que a maioria das pessoas procura, qual a limitação? O que não tem de tudo que você falou, de exame para diagnóstico, de procedimentos cirúrgicos, e quimioterapia, hormonioterapia e radioterapia, o que tem e o que não tem pelo SUS, pelo menos aqui onde você trabalha, no Cariri? Pronto. O que não tem? Primeiro, dinheiro. O SUS falta muito. Existe um limite, né, dos hospitais. O Hospital São Vicente sempre trabalha no limite desse teto do SUS, né, e muitas vezes falta verba para o SUS para continuar. Nós temos alguns refinamentos da radioterapia que talvez, acredito que em breve nós teremos na nossa região, né, que é o planejamento através de tomografia, é importante. Você recebe menos radiação no tórax, então eu acredito que em breve nós teremos essa tecnologia aqui também. E também existe uma dificuldade grande nas próteses mamárias, né, as próteses de silicone. Às vezes o SUS demora um pouco a dispor desse material. Mas, no geral, são refinamentos. De uma maneira geral, o SUS abriga a maior parte dos tipos de tratamento para câncer de mama. Então, pelo menos a maioria tem, né? Graças a Deus. Em relação aos cuidados familiares, qual os parentes que devem ter um cuidado maior? O pessoal fala mais em parente de primeiro grau, que seria pai, mãe, irmão e irmã. No caso de câncer de mama, mais mãe e irmã. Agora, parentes de segundo grau, avô, avó, parentes de terceiro grau, tios, né, sobrinhos, sobrinha, tia, sobrinha, e parente de quarto grau, primas, também deve fazer antecipadamente os exames? Olha, para a questão de rastreamento, os parentes de primeiro grau realmente são os mais importantes, né? Mãe, irmã e filha, né? Muitas vezes filha também. O paciente já tem filha. Por quê?
se você descobriu seu câncer numa idade precoce, atualmente a Sociedade Brasileira de Mastologia considera a idade precoce 50 anos. Então, se você descobriu antes de 50 anos, você tem indicação de fazer o teste genético, que é uma coisa, como você me perguntou, que o SUS ainda também não tem, né? O teste genético, graças a Deus, é uma tecnologia que barateou muito. Quando eu cheguei aqui no Juazeiro, há 11 anos atrás, um teste genético custava por volta de 8, 10 mil reais, e hoje ele está custando por volta de 1.100, 1.200 reais. Então, à medida que o tempo for passando, as tecnologias vão ficando mais baratas, né? Então, as pacientes de primeiro grau, elas devem, muitas vezes, quando descobrem idade precoce, os parentes de primeiro grau têm que fazer o teste genético. Os parentes de segundo grau, se você tiver uma família com vários casos, por exemplo, tem uma paciente, ela teve 3 tias que tiveram, a mãe não tem, mas tem 3 tias que tiveram câncer de mama. Tem casos de câncer de ovário na família. Mama e ovário tem uma ligação mutacional muito próxima, né? Tem casos de pâncreas. Outro dado importante, tem caso de câncer de mama masculino. Câncer de mama masculino, a probabilidade de uma mutação no BRCA2 é um gene, é uma mutação importante. Então, os pacientes têm que fazer a consulta com um mastologista. Vá aparecer um caso na sua família, vá para a gente fazer essa avaliação e ver se você tem indicação de fazer o teste genético, que é uma das inovações na área de mama. Muito bem. Sobre os homens que você acabou de falar, eu acho muito difícil um homem, a não ser um homem bem consciente, de ir atrás de um mastologista, de fazer uma ultrassom, uma mamografia. O que você pode dizer para esses homens que eles acham que isso não acontece com eles, sem falar do constrangimento de chegar no lugar e ter praticamente só mulheres? O homem, ele tem uma vantagem. Agora também vem aquela questão da obesidade que a gente falou lá no começo. O homem tem a vantagem que a maioria dos casos de câncer de mama em homem, ele se apresenta como um nódulo por trás da areola do homem, né? Então, na maioria das vezes, é um nódulo palpável, né? Às vezes, aquele homem mais gordinho não vai sentir esse nódulo. Nós não temos um sistema de rastreamento para homem, né? Mas se você notou algum caroço na sua mama, principalmente ali por trás do bico do peito do homem, é importante que você vá fazer a consulta com um mastologista, porque ele vai avaliar se aquilo tem possibilidade de ser câncer, e essa avaliação inicial com o exame físico é muito importante, ou se aquilo é apenas um crescimento da glândula da mama do homem, que a gente chama de ginecomastia, que é comum no início da adolescência e na idade após os 60 anos. E alguns pacientes que fazem uso de medicação para próstata também pode desenvolver a ginecomastia. Mas essa diferenciação, quem vê é o mastologista. E se for necessário, se for suspeito para câncer, o homem também pode fazer a mamografia. Muito bem. Pois vamos para mais um bloco de apoio cultural, Carlos Eduardo. Depois vamos mais perguntas para o Dr. Felipe Feitosa, médico mastologista, Outubro Rosa. Você está ouvindo na FM Padre Cícero, o programa Dicas de Saúde. Apresentação Dr. Péricles Vasconcelos. 104,5. Vai, missionário do Senhor, vai trabalhar na messe com ardor. Essas empresas ajudam em nossa missão. Dr. Edgar Ferreira, médico urologista, titular da Sociedade Brasileira de Urologia e titular da Confederação Americana de Urologia. Realiza exames videoendoscopia, esterilidade, DST, disfunção erétil, ejaculação precoce, prevenção ao câncer de próstata, tratamento do cálculo urinário e sexualidade do adolescente. Também tem ultrassonografia com aparelho moderno de última geração. Clínica J. Ferreira, Rua Padre Cícero, 836, Centro de Juazeiro. Telefones 30
3511-1561 e 99973-5693. Dr. Edgar Ferreira, médico urologista. O Festival de Doces e Biscoitos está com uma baita oportunidade para você economizar. O seu parceirão traz ofertas imperdíveis de doces e biscoitos. Biscoito Pit Stop, Oreo, Torrone Montevergine, Cookies Nestlé, rosquinhas de coco rancheiro e muito mais. Bora abastecer o seu negócio ou comprar para sua casa. E o melhor, você pode pagar com Pix, cartões de crédito e vale alimentação. O Festival de Doces e Biscoitos Atacadão está imperdível e com preço baixo. Aproveite! Aqui é Atacadão, lugar de comprar barato. Atacadão, seu parceirão. Consulte todas as bandeiras e condições nas lojas. Velas Brasil, a indústria de velas da nossa terra, do nosso Cariri. Desde 2004, produzindo velas de diversos tipos, cores e tamanhos com qualidade comprovada. Velas Brasil, uma empresa que busca iluminar e aumentar a fé na vida das pessoas com compromisso e responsabilidade social. Vendidas em todo o Ceará pelo telefone DDD 889-9965-6420 e 3571-1777. Velas Brasil, iluminando seus dias, aumentando nossa fé. Você é daqueles que não resiste ao cheirinho de pão saindo do forno? Pão quentinho é na padaria Pão Nobre. Lá você encontra uma variedade incrível de pães, bolos, salgados, doces e muito mais. Tudo feito com muito amor para você. Avenida Castelo Branco 3426, Novo Juazeiro, próxima à Igreja Menino Jesus de Praga, em Juazeiro do Norte. Faça seu pedido pelo WhatsApp 999-311525 e receba no conforto de sua casa. Instagram, @Pão Nobre Juazeiro. Padaria Pão Nobre, onde o sabor é a nossa especialidade. Vem aí a Festa da Saudade, dias 1 e 2 de novembro, no Cemitério Anjo da Guarda de Juazeiro do Norte. Missa, adoração e espaço infantil. Presença do irmão Tarcísio Maria, do Instituto Hesserd, do Magnus e shows com Padre Monteiro e Banda Entre Tons de Fortaleza. Traga sua família, afago, sempre presente. 104,5. Nós vamos pra missão, nós vamos trabalhar. É Deus quem nos convida para a vida transformar. Você está ouvindo na FM Padre Cícero, o programa Dicas de Saúde. Apresentação Dr. Péricles Vasconcelos. Dicas de Saúde FM Padre Cícero, Outubro Rosa. Estou com o Dr. Ricardo Feitosa, mas vamos também falar, ele falou de um evento que vai ter da mastologia, ele vai já reforçar, e eu vou falar de um evento da gastro. No dia 26 de outubro, próximo sábado, acontecerá o 8º Gastro Cariri. A gente tinha ano sim, ano não, Gastro Cariri. Aí chegou a pandemia, né, que acabou com muita coisa. Mas agora a gente vai retomar. 8º Gastro Cariri acontecerá no condomínio Office Cariri. Será esse 8º Gastro Cariri a 8ª jornada, né, de gastroenterologia,
com o 4º workshop Manejo da Doença Inflamatória Intestinal, 3ª jornada de endoscopia digestiva do Cariri e 2ª jornada de hepatologia do Cariri. Cada item desse tem uma coordenação, por exemplo, da oncologia. Espera aí, deixa eu colocar aqui o programa, convidando os médicos, principalmente os gastros, os endoscopistas, os proctologistas, os clínicos, os cirurgiões do aparelho digestivo e os estudantes de medicina do Cariri. No sábado, 7h30 da manhã, a abertura dos trabalhos, 7h30 para 8 horas, e aí começa logo um primeiro simpósio sobre tratamento da doença inflamatória intestinal, o manejo da doença inflamatória intestinal, que é a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. Depois vai ter uma conferência sobre os pacientes otimizados como manejo dessa doença inflamatória intestinal em atividade. Depois, já 10 e pouco da manhã, hepatologia e doença metabólica, que eu vou participar dessa discussão, juntamente com os colegas hepatologista, gastro e endocrinologista. Aí tem o intervalo do almoço, depois a gente volta à tarde com a oncologia digestiva, câncer gástrico, câncer coloretal. Depois, como final da tarde, o papel de novas medicações na úlcera péptica e na gastroproteção, que é tema de endoscopia e de gastroenterologia. Enfim, sim, e também uma conferência do nosso querido Dr. Eugenes Garcia, que é o coordenador do transplante de fígado em Fortaleza, e ele vai falar sobre a história do transplante de fígado no Ceará. Então, um evento realmente, para quem é da área de aparelho digestivo, imperdível, né? Próximo sábado, dia 26. E o doutor Felipe vai reforçar agora o convite da jornada de mastologia do Cariri, não é isso, doutor Felipe? Dia 25 e 26, lá no Pátio Cariri, nós teremos a Josema, né, que é a Jornada Cearense de Mastologia, convidados de São Paulo, Rio de Janeiro, uma turma boa de Fortaleza vem para apresentar umas aulas, desde aulas básicas para estudantes até aulas mais para os mastologistas da nossa região, né? Então tá uma programação muito boa, temas atualizados e esperamos todo mundo lá para a gente cada vez mais tornar o nosso Cariri essa potência médica que é hoje, né? E divulgar a prevenção do câncer de mama, principalmente. Encerrando o Outubro Rosa, nós teremos essa jornada de mastologia lá no Pátio Cariri. Muito bem. Vamos para mais um áudio de pergunta para o Dr. Felipe. Bom dia, Dr. Péricles. Bom dia, Dr. Felipe. Feliz dia dos médicos, atrasado, mas está valendo. Eu gostaria de esclarecer uma dúvida. Eu tenho um cisto na mama, é de água. Já tem 2 anos, faço acompanhamento, bato sempre ultrassonografia. Gostaria de saber até quando eu vou ficar retirando essa água da mama. Porque quando está cheio, dói muito, é muito dolorido. E também outra dúvida. A mamografia, ela foi feita não tem nenhum ano. Eu já posso fazer agora outro em Outubro Rosa? Queria saber se posso fazer. Bom domingo, fique com Deus. Obrigada. Bem, com relação aos cistos, realmente algumas mulheres, né, elas têm uma tendência a juntar esse líquido na mama e por vezes esse líquido é doloroso, precisa fazer a punção para esvaziar. Não existe um tratamento específico para cisto de mama. O que ajuda muito e que a gente tem notado é exercício físico. A mama, estimulada pelo exercício físico, acaba absorvendo aquele líquido que forma os cistos e diminui a quantidade de cistos mamários, né? Com relação à mamografia,
A senhora pode fazer o exame aproveitando, né, as promoções que todas as clínicas de radiologia fazem, né? A senhora pode fazer. É importante que você faça uma vez por ano. Não precisa ser especificamente, não, eu vou fazer todo mês de julho. Não, às vezes você tem problema, viaja, e, enfim. Mas é importante que você faça todo ano, independente do mês. Então, deve fazer pouco tempo, você fez pouco tempo para completar um ano, mas não tem problema de você fazer uma mamografia nova agora. Muito bem, mas não deixe de fazer, como o Felipe falou. A nossa amiga Francisca, ela disse que quando tinha 24 anos, uma enfermeira localizou um nódulo no seio dela. Aí ela fez 2 exames, realmente estava com esse caroço, agora ela tem 29 anos e pergunta o que é que ela deve fazer. É o que o doutor Felipe já disse e vai reforçar. Francisca, né? Francisca. Pronto. Aí o acompanhamento, um nódulo sólido, acompanhamento a cada 6 meses. Se tiver crescendo esse nódulo, às vezes a gente precisa fazer biópsia para descobrir, ver o que está acontecendo de errado com ele. Mas um nódulo que você já tem há mais de 2 anos e nunca mudou de forma, esse nódulo é inocente. Se um dia você tiver de ter câncer, né, Deus proteja que não, mas não vai ser desse nódulo, vai ser de uma outra área da mama ou na outra mama. Então, se esse seu nódulo já tem mais de 2 anos, faça os exames anualmente. Exatamente. Já a Samara, ela diz que a família, todas as irmãs, teve câncer de mama. Resumindo, histórico familiar. E aí ela pergunta, por eu sentir o peito pesado e até uma sensação de caroço, mas já fez exames e não acusa nada. De vez em quando ela vai tomar banho, ela sente alguma coisinha saliente no peito. Aí ela pergunta se deve voltar a fazer o exame da mamografia. Ela deve não só voltar a fazer exames de mamografia, como também ela precisa de um acompanhamento próximo com um mastologista, entendeu? Inclusive, com indicação aí, pelo que está me dizendo, de fazer a pesquisa genética nessa paciente. Não considerar uma paciente de risco, e às vezes a gente não usa só mamografia e ultrassom, às vezes a gente fica alternando com ressonância de mama. Então, é um caso que precisa realmente do acompanhamento com o especialista para que, se vier a desenvolver alguma coisa no futuro, ou a gente pensar numa prevenção mais agressiva, descobrir de início. Mas é um tipo de paciente que não pode... vai tipo um casamento com um mastologista. A gente precisa ficar bem próximo de uma paciente como essa. Exato. Além do principal, doutor Felipe, que é o câncer de mama, que ninguém quer ter, o mastologista trata outras doenças benignas, né, da mama, que incomoda também. Cita aí algumas doenças, além do câncer de mama. Além do câncer de mama, a prevenção, né, importantíssima. Os nódulos que não são câncer, a gente acompanha esses nódulos. Os cistos de mama, que a gente, quando precisa, realiza a punção para alívio. Dor na mama, que é a principal queixa que chega nos consultórios de mastologia. A gente faz o diagnóstico e prescreve as medicações e orientações necessárias, né? As cirurgias de modo geral, as cirurgias benignas, né? Retirada de nódulo, acompanhamento, biópsias, os problemas da amamentação, né? Que são importantes também. Muitas mulheres sentem problemas na amamentação, desde mastites, inflamações, até fissuras nos mamilos. O mastologista quem faz esse acompanhamento também. As plásticas mamárias não é muito do mastologista, mas as pacientes próximas também a gente faz as plásticas mamárias. Enfim, tudo relacionado à mama. O mastologista é a área responsável por essa área tão importante da mulher. Muito bem. Aí, pelo SUS, o programa SUS de prevenção, diagnóstico precoce de câncer de mama, é diferente da Sociedade Brasileira e até Mundial de Mastologia. Eles mandam a mulher a partir dos 50 anos até os 69 anos fazer mamografia de 2 em 2 anos. E vocês querem mais cedo, 40 anos, tem casos na família talvez até antes, anual
E esse final de 69 anos, vocês ultrapassam também? Até os 75. Olha até aí. os 75, porque a população envelheceu, né? A população está indo mais longe, graças a Deus. E a Sociedade Brasileira de Mastologia, dos 40 aos 75. E eu acredito que em breve nós vamos ter que reduzir mais, porque tem aparecido uma safra de câncer de mama abaixo dos 40 anos, que é muito importante e, por vezes, é um tipo mais agressivo. Então, acredito que em breve a gente vai fazer uma revisão dessa idade para baixar um pouquinho mais a idade inicial da mamografia. Estão dizendo que o programa está ótimo, mas não esqueça as fotos, porque todos estão lindos. Essa foi boa, viu? Tá bom, vamos botar a foto, vamos acreditar que nós estamos lindos. Acordou agora, ainda não está olhando direito, mas tá bom. Coloca o óculos, comadre. Ainda tá com... Tem que lavar bem os olhos. Pois é a nossa live. A nossa live aqui, a gente fica paradinho, né? Aí, de longe, né? É verdade. Bem longe. Pois é, mas, doutor Felipe, você falou de coisas que me chamou a atenção, acho que todos os ouvintes também, de que o câncer, apesar de ter essa genética de questões de casos na família e também a idade, se falou muito da idade, duas coisas que não dá para mudar numa pessoa, nem a gente pode trocar de família, nem trocar de idade. Mas você falou também de algumas coisas que podem ser trabalhadas, né? E principalmente a consciência de fazer precocemente exames. Gostaria que você, nessa fase final da nossa entrevista, reforçasse o estilo de vida e o compromisso da mulher em combater essa doença que é tão frequente. Você vê, doutor Péricles, saiu uma pesquisa, eu acredito, tem pouco tempo. Só em você não fumar, você já diminui a sua chance de câncer, não só de mama, em 30%. Só em você fazer exercício, e para a mulher não é muita coisa. Você vê, nós preconizamos 150 minutos de exercício por semana. Isso de segunda a sexta dá meia hora por dia, né? Ou então 1 hora, 3 vezes por semana, você já bate essa meta. Você já diminui a sua chance de câncer de mama de 25% a 30%. Você manter o peso, você já diminui bem também a sua chance de câncer de mama. Então, é aquela figurinha que tem em Instagram, né? A fila de remédio é enorme, mas a fila para mudar hábitos de vida tem pouca gente disposta, né? Então, a gente tem que pensar nisso. Então, deixando aqui a mensagem para as nossas queridas ouvintes, que é uma doença que mata muito, uma doença muito prevalente na sociedade em geral. Não distingue ricos, pobres, pretos, brancos, não há distinção para o câncer de mama. Então, é importante que todas as mulheres façam esses exames. O Outubro Rosa vem para reforçar essa conscientização, né? Então, é das campanhas de todas as doenças do ano, de todas as cores, é a que mais pegou pela prevalência da doença, 73 mil novos casos de câncer de mama, e boa parte dessas mulheres vão morrer da doença. Então, a gente quer que se inicie, diferente dos países da Europa e dos Estados Unidos, 60%, 70% dos nossos casos são casos avançados, enquanto lá é 20%, 30%. Então, a gente precisa mudar essa realidade. E, para isso, mamografia, ultrassom, consulta com mastologista, pelo menos uma vez por ano, é importantíssimo. Você falou também desses exames genéticos, que mesmo tendo baixado de preço, ainda são caros e nós não temos pelo SUS. Ele pode fazer uma diferença em, talvez, tirar um nódulo antes do que é o determinado só pelo BIRADS da mamografia? Existe esse impacto em quem faz esse exame genético ou é mínimo o impacto? Não, o impacto é importante. Às vezes você tem pacientes, vários casos na família, você faz o teste genético, a paciente é mutada.
Foi o que aconteceu, por exemplo, com aquela atriz americana Angelina Jolie lá Sim. em 2012, 2013. Sim. Ela tem uma ascendência judaica, que é muito prevalente o câncer de mama. E ela fez o teste genético e mostrou que aos 55 anos a chance dela ter câncer de mama era altíssima. Aí ela retirou as 2 glândulas mamárias e colocou prótese de silicone, né, no local das glândulas. Então a gente chama isso de mastectomia profilática ou redutora de risco. As pacientes que têm mutação, elas podem, não estou dizendo que devem, elas podem fazer esse procedimento de retirada das glândulas mamárias. Mas isso é uma avaliação muito próxima e a gente só faz para as pacientes de altíssimo risco, certo? E para se descobrir se você é de alto ou de baixo risco, você precisa passar na consulta com um médico mastologista para ele indicar ou não o teste genético. E a partir daí, se você for mutada, vai existir todo um planejamento. Você é jovem, ainda não teve filhos, tem sonho de ter filhos, quer amamentar. Então, você não precisa sair correndo do consultório, estou com a mutação, vou fazer a cirurgia amanhã. Não é assim. Existe um planejamento e a gente vai decidir a melhor época da sua vida para você fazer esse procedimento, que é a retirada das glândulas mamárias, né? E evitar um futuro câncer, mas reforçando, esse procedimento a gente só faz para os pacientes de alto risco. Muito bem, e aí o pessoal participando aqui da live, a Osana Ribeiro, José Wilton Pereira, meu amigo Neguinho, é isso aí. Mas, doutor Felipe, eu quero lhe agradecer por tantas informações relevantes, importantíssimas para os nossos ouvintes da FM Padre Cícero. Eu conto com você, viu? A partir de agora, gostei, viu? Todo ano eu vou perturbar para você vir aqui na rádio. Aqui entre os comerciais, ficamos conversando e, doutor Péricles, já me sinto apesar de não ter feito faculdade aqui, mas já me sinto um aluno seu. E para mim foi uma satisfação esse bate-papo aqui no domingo de manhã. Espero que tenhamos alcançado o máximo de mulheres possível, né, para a gente sair daqui dessa entrevista com mais gente procurando segunda-feira os serviços de saúde para fazer seus exames. Eu desejo a todos, primeiro agradecer a oportunidade e desejo a todos um domingo muito abençoado, com muita paz e muita alegria nas casas de todos. Opa, eu que agradeço também, doutor Felipe Feitosa, sua disponibilidade de vir aqui na rádio, né, participar e passar a sua experiência profissional. E como eu disse, vou contar com você frequentemente, agora em diante. E muito bom saber, né, que as pessoas não só se formam, né, se preparam para serem bons profissionais, mas volta às raízes, porque você me falou que é daqui, né? Sou daqui. De Juazeiro do Norte, Rumedo do Padre Cícero. Filho do Fred Feitosa, que trabalhou muitos anos no Sebrae, minha mãe também dentista, né? Os dois estão aposentados. Casei com minha esposa daqui, aproveitar, acredito que ela está escutando, um beijo. Tô chegando, nome dela? Daniele. Tô chegando aí para tomar e café. Os filhos, trouxe café filhos. Aqui, mas já acabou. Pois nome dos filhos. João Pedro e Rafael. Olha João aí, Pedro e Rafael. 7 e 5 anos. Então, tô chegando já aí pra gente tomar café, viu, pessoal? Oh, maravilha, que coisa boa. Obrigado, Carlos Eduardo, sempre aqui conosco, firme e forte na condução do programa, na operação do som. Som ele opera, viu? Gente não, mas som ele opera de todo jeito. Excelente, Carlos Eduardo. E você, ouvinte, você, amigo, amiga, ouvinte, é a razão de ser do nosso programa. Eu agradeço a audiência e permaneçam na sintonia do amor, que é a FM Padre Cícero, uma rádio que educa e evangeliza. É uma rádio rumeira, é uma rádio a favor da população juazeirense, caririense, que gosta das coisas de Deus e gosta das coisas de aprender, né? De saber bem das coisas da saúde, para a gente lidar com esses problemas, porque não falta doença no mundo. A gente é que tem que correr atrás para ver se melhora a situação individualmente de cada um, que se a gente se acomodar, a doença pode pegar, viu? Então é isso, vocês vão ficar agora com a transmissão da missa aqui do Santuário Sagrado Coração de Jesus,
transmitida pela FM Padre Cícero, e toda a programação da FM Padre Cícero. Inclusive, eles fazem o show... eles fazem o show, acabou. Eu ia falar outro... o Som do Brasil, com o meu compadre Tony, ele que grava esse programa e coloca nas suas redes sociais. Muito bom, fica gravado ali uns 2, 3 meses. Depois entra um programa novo, aí sai um programa mais antigo. Mas já nas nossas redes sociais de YouTube, Dicas de Saúde em podcast, Gastroclínica Vasconcelos em podcast, o programa fica gravado há alguns anos, né? Maravilha. Até o YouTube fazer uma varredura das coisas bem antigas, né? Uma vez eu encontrei um programa de 5 anos atrás. Aí eu até gravei para uma das minhas viagens ficar aqui gravado. Foi um programa bem bom, com o psicólogo Jair Rodrigues. Aí é isso, a gente deixa esse programa nas redes sociais. A própria live do Facebook, você tem um amigo, uma amiga que precisa ouvir esse programa, todas as informações do Dr. Felipe, e ela está dormindo agora. Ou então ela está em outra cidade, ela podia pegar em outra cidade, baixando o aplicativo Radiosnet, qualquer lugar que ela tiver, até na Europa, até na China, ela podia ouvir, mas ela não está ligada, né? Então, você pode dizer para ela assistir a live do Facebook, ou ouvir daqui a pouco, daqui a um mês, no YouTube, esse programa. Pois é isso. Desejo a todos um domingo cheio de paz e uma semana abençoada, né? Um abraço para todos.